Anualmente, no período de julho a outubro, o Centro Estadual de Pesquisa em Agricultura Orgânica CEPAL, da Pesagro Rio, recebe dezenas de visitantes ansiosos em conhecer as tecnologias geradas para uso na agricultura orgânica e os bons resultados nos cultivos de hortaliças, principalmente do tomateiro orgânico cultivado em estufa de baixo custo, modelo Pesagro Rio. Entretanto, devido ao avanço do coronavírus no país, as visitas estão reduzidas e, quando ocorrem, seguem os protocolos de segurança recomendados pela Organização Mundial da Saúde. E para ajudar a mitigar os efeitos do isolamento social e, assim, continuar fornecendo apoio técnico de qualidade e de formação ininterrupta principalmente aos agricultores familiares e técnicos, decidiu-se elaborar este vídeo que contém o passo a passo da produção de tomate orgânico, tomando-se como base experiências de cultivos encontrados em 2 regiões do estado do Rio de Janeiro, na metropolitana, em que está localizado o CEPAL da Pesagro Rio, no município de Seropédica, e na região centro-sul fluminense, no sítio Barreiros, em Patido Alferes. Convém informar que todas as atividades de produção vegetal destacadas aqui estão em acordo com as normas de produção da legislação brasileira para a agricultura orgânica, que proíbem o uso de agrotóxicos e organismos geneticamente modificados, como também práticas de manejo que comprometam a qualidade do solo ou que provoquem a sua queda por processos erosivos. Nesse contexto, no CEPAL da Pesagro Rio, são priorizadas as práticas de rotação de culturas, plantios consorciados, adubação verde e uso de compostos orgânicos para a preservação do solo e sanidade dos cultivos. Da mesma forma, as pesquisas desenvolvidas, as orientações técnicas e os produtos utilizados para controle de pragas em geral, como caldas de preparo caseiro, biofertilizantes, extratos vegetais, óleos essenciais, homeopatias, agentes de biocontrole e outros também seguem as determinações da legislação citada. Em cultivos em estufa, o preparo do solo pode ser realizado com enxada rotativa acoplada em um microtrator ou mesmo de forma manual. A correção de acidez do solo, preferencialmente realizada 30 dias antes do plantio, e o fornecimento de fósforo e de potássio, e quando possível de enxofre e micronutrientes, devem se basear em resultados de análise de fertilidade do solo. Profissionais da área podem orientar sobre os procedimentos para a coleta das amostras a serem enviadas para análise, bem como recomendar corretamente a quantidade dos nutrientes para a aplicação no solo de cultivo de tomateiros. Pessoal, estou mostrando aqui para vocês aqui um sistema aqui de plantio orgânico. Inicialmente nós temos aqui a cova com base também na base da análise. Aqui a gente não precisou fazer a calagem aqui do solo, a amostragem não precisou, mas nós temos aqui a adubação segundo a recomendação. A adubação que nós fizemos aqui 30 dias antes, ela entrou cerca aqui de 200 gramas de composto, cerca aqui de 50 gramas de orim, que é uma fonte de fósforo, e entrou também cerca de 40 gramas de cinza, que é uma fonte de potássio. Então aqui a gente já está prontinho para fazer o plantio. Além dos fertilizantes aplicados ao solo, biofertilizantes também têm sido utilizados como auxiliares no fornecimento de nutrientes às plantas de tomateiro, como o biofertilizante enriquecido Agrobio, desenvolvido pela Pesagro Rio. Ele pode ser aplicado diretamente no solo diluído a 8% e em pulverizações foliares quinzenais em concentrações que podem variar de 4 a 6%. Normalmente, os agricultores preferem realizar os plantios de tomateiros em covas, sendo importante prepará-las com antecedência. Assim, dará tempo para que os nutrientes adicionados nelas, na ocasião da adubação, estejam disponíveis para uso pelas raízes das plantas.
Em plantios realizados em estufas, os espaçamentos variam de 60 centímetros a 1 metro entre linhas e de 40 centímetros entre plantas. Quando elas são conduzidas apenas com uma haste principal, ou de 60 centímetros quando as plantas ficam com 2 hastes principais. Os plantios de tomateiros são realizados a partir de mudas que ficam prontas para o transplantio em torno de 30 dias, dependendo das condições ambientais. E para a preparação delas, é necessário realizar a semeadura das sementes preferencialmente em bandejas de 128 células que são preenchidas com substrato orgânico. Convém lembrar que as sementes e os substratos utilizados, bem como as mudas adquiridas já em ponto de transplantio, devem ser gerados a partir de material e processos permitidos pelas normas de produção orgânica. A legislação brasileira preconiza que sejam usadas sementes produzidas em sistema orgânico, e na falta dessas, são permitidas sementes existentes no mercado, dando-se preferência àquelas que não tenham sido tratadas com agrotóxicos. Deve-se priorizar os tipos que tenham resistência às principais doenças, que apresentem menor custo e que possuam características gerais adequadas para o mercado consumidor. A gente vai mostrar aqui como é que a gente planta as mudas, tirando da bandeja e dando a sequência ao plantio. Vamos fazer? Pessoal, agora a gente está aqui com as mudas, estão com muda aqui com cerca de 30 dias. A muda ideal para a gente plantar, ela com cerca de 10 centímetros. Então essa aqui já está até passando um pouquinho por causa do calor. Mas vou mostrar para vocês um detalhe importante, a maneira de tirar ela da bandeja, não é só puxá-la não. A muda você tem que ir com todo carinho com ela. Então você usa uma canetinha debaixo aqui da bandeja para poder sacar ela. Tenta olhar. O ideal da muda é ela sair com bastante substrato aqui no pezinho dela, esse material que faz a muda desenvolver. Aí depois você pode botar ela aqui na cova, uma a uma, para depois você fazer o plantio. Pessoal, agora tem um detalhe aqui também para fazer o plantio. A gente aqui, como a terra está um pouquinho seca, a gente tem 2 formas de plantar. Com esse toquinho, para plantar a mudinha, a gente geralmente coloca ela assim. Ou você pode usar a mão, que é mais comum que o produtor fazer. Você coloca ela assim, ó. Você chega a terrinha. Com toquinho é muito mais fácil, ó. Chegou aqui, botou a terrinha, ó. Na produção de tomate para consumo in natura, recomenda-se o uso de cultivares ou variedades de hábito de crescimento indeterminado, que necessitam de tutoramento para evitar o contato dos ramos, flores e frutos no solo e a possível quebra das plantas pelo peso delas no momento dos tratos culturais. Os principais tutores utilizados são estacas de bambu e fitilho, sendo que com as estacas é possível conduzir as plantas de tomateiro na vertical ou na diagonal. Pessoal, vamos fazer agora aqui o amarrio da planta. Ó. Temos aqui uma linha com a laçada, a gente leva aqui no pé do tomate, puxa ele aqui, e faz uma volta e leva ele cá em cima na altura do arame. E deixa ele nesse esticamento aqui. Vamos fazer outra. Vocês notam que já tem uma laçada pronta. Você leva aqui no pé do tomate, puxa, dá aqui 2 voltas e sobe. Leva no arame e amarra e deixa ele nesse padrão aqui. Mais um. Vamos ver aqui, ó. Pessoal, aqui, tá vendo? Aqui nós temos aqui já um nozinho pronto. Mas o certo, vocês têm que fazer o nó cego aqui. Para ele não correr, aqui tá com 2, mas basta 1. Se chama nó falso. Ó.
Conseguiram pegar? Ele desmancha, ó. Se chama nó falso, veja. Ele tem que ser assim para você levar na planta. Veja. Duas voltas. E só, a mesma laçada em cima, veja, ó. Aí você pode levar até em cima, não sei se vai dar para tu levar na hora, né? A desbrota e o enrolamento das hastes do tomateiro no fitilho são realizados uma vez por semana e deve começar quando a planta estiver nova e normalmente a partir da primeira floração. Pessoal, vamos começar aqui então a fazer o acabamento aqui do pé de tomate, no que se refere a broto. Nós vamos tirar esses 3 brotos aqui, ó, esse aqui, esse e esse aqui. Agora aqui em cima você observa que tem 2 hastes, poderiam se dizer também brotos, só que esses aqui que a gente vai aproveitar. Esse aqui é o principal, ó, já tem enrola aqui, um pouquinho o fitilho. Esse aqui depois a gente vai botar um segundo fitilho. Vamos desbrotar aqui um outro pé agora. Veja, tem um brotinho aqui embaixo, a gente acha ele e tira. Esse aqui também está sobrando. Temos 2 aqui principais, tu vai ver que ele está com mais saúde. Então esses 2 aqui vão ficar, ó. A gente enrola aqui o fitilho e deixa. Vamos um terceiro pé, tem broto aqui também, ó. Um aqui embaixo, outro miudinho aqui, o terceiro. Temos 2, embora esteja desigual, mas esses 2 aqui ficam, ó. Pessoal, agora nós vamos botar o segundo fitilho, que eu conduzo aqui o pé de tomate com 2 guias, ou seja, 2 fitilhos, um fitilho para cada guia. Então vamos colocar aqui o segundo, você vê que o primeiro foi colocado lá embaixo, agora temos esse aqui, ó. Lembrando, pessoal, que isso aqui já é cerca de 30 dias depois do plantio. Então esse aqui é o segundo. Você amarrou aqui, agora você sobe e leva para o arame novamente. Na ocasião da irrigação, se deve evitar o molhamento das folhas do tomateiro, para que não haja condições de surgimento de doenças. Habitualmente, ela é realizada com mangueiras e praticada por agricultores na maioria das áreas de produção de tomate orgânico do estado do Rio de Janeiro. Entretanto, também se encontra a irrigação localizada com gotejamento, em propriedades com plantios da cultura. Ambas as formas são eficientes. No entanto, em ambientes protegidos, se recomenda a irrigação com mangueira, ou ainda o revezamento dela com gotejamento, para se evitar o processo de salinização no solo.